Já está no ar? Já estamos no ar aqui com mais uma live. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a sociedade. As pessoas que me conhecem aqui no meu bate-papo sabem que toda vez que eu venho aqui para falar, eu venho trazendo com destaque a causa da pessoa com deficiência. Hoje nós vamos fazer o contrário. Hoje nós vamos trazer o nosso bate-papo falando da causa da mulher encarcerada. E o doutor Humberto Durso, um especialista nessa questão. Doutor, enquanto o senhor... gostaria que o senhor se apresentasse primeiro para nós aqui, falasse um pouco sobre o senhor, enquanto eu compartilho aqui essa live. Aí, logo na sequência, a gente entra para falar sobre as mulheres encarceradas. Muito obrigado pela participação do senhor aqui hoje na página Ninguém Fica para Trás. Hoje, primeiro eu agradeço a você, Jailson, tenho acompanhado o seu trabalho, admiro a sua dedicação, inclusive você que é estudante, faz faculdade, quer dizer, é uma dedicação especial, e tenho acompanhado você, nesse período de pandemia, tem feito um trabalho de utilidade pública muito importante para as pessoas, informando, trazendo matérias interessantes, mostrando o direito do cidadão, inclusive no momento em que ele precisa mais aí de amparo, você está abrindo esse canal de oportunidades. Em relação à minha pessoa, eu acho que o meu maior currículo é ser amigo do Jailson, né? Então, acho que isso eu tenho de melhor e para colocar aqui para você nesse momento, né? Jailson, eu sou advogado, criminalista, me formei pela FMU, fui presidente do Conselho Penitenciário do Estado, com muito prazer, deixei a minha contribuição naquele local, a minha dedicação. Foi um trabalho voluntário, da mesma forma exerci um trabalho voluntário na nossa OAB São Paulo, junto ao Departamento de Cultura e Eventos, inclusive na condição de conselheiro por alguns anos naquela instituição, e é isso que eu posso colocar aqui para você. Gosto desse tema, do sistema prisional, procuro contribuir para a melhora, nós sabemos que tem muito a se fazer pelo nosso sistema prisional, ele não é perfeito, ele tem muitas falhas, afinal, nós estamos com um sistema inchado, superlotado, e com as dificuldades de um país de terceiro mundo. Essa era a apresentação que eu gostaria de iniciar aqui com você. Se você quiser, já inicio o tema, fica a seu critério, como você quer fazer aí o comando. Olha, doutor, eu quero primeiro agradecer muito a presença do senhor aqui na minha live. Confesso que eu fiquei um pouco, né, assim, meio nervoso na participação do senhor, mas com essa clareza de pensamento, né, com esse jeito do senhor tratar as pessoas de forma humana, eu acabei estando aqui agora mais tranquilo, sabendo que estou aqui junto com um grande amigo, Dr. Humberto Durso, para falar com nós aqui. Então, a Joana Catalano já está mandando um abraço para o senhor aqui, né? A Joana Catalano é da Associação AEB. O Fernando Churem também está dando um abraço para o senhor, falando que o senhor é um excelente professor, né? Então, doutor, agora, nesse momento, o senhor pode entrar no tema aí, vamos entrar nessa discussão, porque a gente sempre fala no empoderamento da mulher, mas não precisa falar também do lado onde a mulher está mais penalizada, né, doutor? Que é no sistema carcerário,
que por diversos motivos ela acaba entrando nesse universo. E aí eu gostaria que o senhor falasse para nós aqui sobre esse tema. Vou deixar o senhor aí à vontade para discorrer sobre esse assunto. Bom, então vamos usar a seguinte didática. Vamos primeiro fazer uma abordagem geral do nosso sistema prisional, para podermos entender, e depois fatiar, falando sobre a mulher encarcerada. E nesse meio do caminho, vamos falar sobre os deficientes no nosso sistema prisional. Concorda? Pode ser assim? Ótimo. Bom, sensacional. A minha primeira palavra é dizer que, dentro de uma visão ampla, o Brasil tem hoje 771 mil presos. Nós ocupamos o terceiro lugar no ranking dos presos em âmbito mundial. Está na nossa frente os Estados Unidos, com 2.300.000 presos, e a China, com 1.650.000 presos. Há quem diga que a China, pelo motivo de ser um país fechado, são informações ainda não muito confiáveis, né? 1.650.000, há quem diga que é muito mais do que ela própria noticia, a China própria noticia. Mas fato é que oficialmente é esse número que nós temos. A situação carcerária do Brasil, ela, como eu já coloquei, é crítica. 45% desses 771 mil presos, eles estão cumprindo no regime fechado. 16% está cumprindo no regime semiaberto e 4% está cumprindo no regime aberto. Fora isso, nós temos 40% de presos provisórios. O que significa isso? São presos com a situação indefinida. São presos que estão aguardando um julgamento final, são presos que não têm o trânsito em julgado da sua situação e que estão ainda respondendo a algum processo ou aguardando algum recurso, uma decisão definitiva, que pode ser culpado ou inocente. Por isso que a situação dele não está totalmente esclarecida. Nós temos no nosso sistema 461 mil vagas no nosso país. Então, você observa que a conta não fecha. São 770 mil presos para 460 mil vagas. Nós temos aí um déficit de 312 mil vagas. Então, estamos amontoando pessoas em um local que era para comportar 400, nós estamos colocando 700. E a população carcerária feminina não é diferente dessa situação nacional. Nós temos uma população carcerária feminina de 42 mil presas. Nós temos a quinta maior população carcerária feminina do mundo. A primeira é dos Estados Unidos, com 205 mil presas. Segundo vem a China, com 103 mil presas. A Rússia, com 47 mil presas. A Tailândia, com 44 mil presas.
e aí em seguida o Brasil com 42 mil presas. Fato é que nós temos 31 mil vagas, quase 32 mil vagas, destinadas às mulheres aqui no Brasil, e temos um contingente de 42 mil presas. Então, também temos aí um déficit de 11 mil presas, 11 mil vagas. Estamos, da mesma forma, colocando pessoas onde não temos espaço. Temos 1.500 unidades por todo o Brasil para atender as presas. São Paulo é o país, São Paulo é o estado com maior número de presas. Nós temos 31% do contingente total do nosso país. Isto representa 12.500 presas, seguido de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. De lado inverso, aí uma curiosidade, nós temos o estado do Amapá, que tem um contingente de 0,29%. O Amapá tem 108 presas. Que beleza seria se o nosso estado tivesse esse contingente. Tá certo, o Amapá é um estado muito menor, pequeno, quer dizer, proporcional, mas poderíamos aí ter um contingente menor. O Brasil tem hoje 37% dessas presas provisórias. Quer dizer, também é proporcional ao nível nacional. Nós temos 40% nível nacional, tanto homens e mulheres, de presos provisórios, e somente o feminino nós temos 37,6%. Então, mais ou menos se equipara. No regime fechado, nós temos, em relação às presas, 31% delas cumprindo nesse regime, 16% no semiaberto. O Paraná é outro estado que vale a pena aqui comentar. Nós temos 72% de presas cumprindo no regime aberto, no estado do Paraná. Então, ele é diferente de tudo que nós temos aqui nacionalmente. Ele tem um índice que é diferente do país inteiro. Nós falamos em preso provisório. Aqui quero salientar, até lhe mandei uma matéria sobre o assunto, sobre o voto do preso. Nós estamos falando nacionalmente em torno de 300 mil presos provisórios, 309 mil presos provisórios, em condições, em tese, de exercer o voto. Ele pode votar e ser votado. Ele só perderá esse direito quando for condenado definitivamente, isto estabelecido na Constituição Federal, com o trânsito em julgado de uma sentença criminal. O que significa? Quando não houver mais recursos à possibilidade para que esse preso possa recorrer. Então, a sua situação fica definitiva e ele perde o direito a exercer, suspende temporariamente esse direito enquanto ele estiver cumprindo a sua pena com o Estado. E nós podemos, dessa maneira, admitir que o preso provisório, ele pode votar.
E, para isso, ele deve comunicar à unidade prisional a sua intenção de voto. Ele deseja votar. Como isso acontece? O seu título eleitoral é transferido temporariamente. E se ele estiver apto a votar na unidade prisional, e essa unidade deve ter pelo menos 20 presos provisórios com condições de voto. Aí instala-se uma sessão eleitoral de forma excepcional nesse presídio e se faz a votação. E aí ele exerce o seu direito, a sua forma de exercer a sua cidadania. Isso, na realidade, durante muito tempo foi ignorado por nossas autoridades, por N motivos, dificuldade em colocar a ordem eletrônica, a falta de condições financeiras, estrutura, mas agora a coisa, devido a uma normatização, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, determina que o Tribunal Regional dos Estados, Tribunal Regional Eleitoral dos Estados, dê condições para que o preso possa votar, esse preso provisório. Bom, dito isto, vamos continuar, e só lembrando que o preso, em tais condições, se ele for liberado, se ele tiver o seu alvará de soltura nesse meio de tempo, aquela transferência do seu título de eleitor provisoriamente retorna ao local de origem. Então, ele não pode votar onde está temporariamente, ele tem que voltar e comunicar a sessão eleitoral de origem. Bom, voltando a falar sobre mulher presa, nós saímos um pouco do foco, vamos voltar agora à mulher presa. A mulher presa, na realidade de São Paulo, ela, ao chegar no presídio, ela encontra uma realidade, muitas vezes, nunca vivida. Então, ela sai vamos dizer, de uma delegacia, geralmente é dessa forma, é encaminhada ao presídio, entra no sistema chamado RO, que é o regime de observação, ou regime de inclusão, também é conhecido dessa forma, fica entre 10 a 30 dias no isolamento total. Esse isolamento é para que ela possa conhecer o funcionamento da unidade prisional e depois ter o convívio com as outras presas. Devido à pandemia, à Covid, essas presas têm ficado no mínimo 15 dias, que é a quarentena. Então, não mais 10, mas sim de 15 a 30 dias. E elas recebem, isso é uma pergunta muito corriqueira. Mas a presa, ela chega, ela recebe alguma coisa? Ela recebe, sim, o kit de inclusão, que é o lençol, cobertor, fronha, toalha, 2 calças, 2 camisetas, bermuda, blusa, chinelo, o prato e a colher, né? E o kit de higiene, que é pasta de dente, são coisas, é o papel higiênico, absorvente, e esse material também, as ONGs, muitas vezes, se encarregam de fazer muitas doações em presídios, seja a pastoral carcerária, seja as outras instituições, elas acabam
fornecendo um complemento para esses presos, essas presas. O nosso regime fechado, hoje, ele contém o maior número de unidades prisionais. Então, vemos que o regime fechado, o legislador e as autoridades pensaram de uma forma mais ampla. Então, já começa a falha na ressocialização nesse caminho. Nós temos 205 unidades femininas e 146 unidades fazem parte do regime fechado. Da mesma forma, o masculino. Nós temos 988 unidades masculinas e 743 fazem parte do regime fechado. Isto significa que nós temos aí uma desproporção, uma falta de proporção, uma falta de uniformidade dos regimes. Lá atrás, você lembra que eu fiz coloquei um percentual, 45 no regime fechado, 16 no semiaberto, 4 no aberto. Você vê que é um funil. A realidade dos números estão mostrando. Então, se pensou muito em prender, vamos fazer cadeias, regime fechado, mas esse homem tem que sair, tem que ir para os próximos regimes, que a progressão é prevista em lei, na Lei de Execução Penal. E aí, nós temos outro dado que eu quero lhe passar, interessante em relação às presas. De 2000 a 2016, nós tivemos um aumento de 455% no número de presas. Em 16 anos, nós tivemos 4 vezes e mais meia o número de presas. Isto, algumas autoridades, alguns especialistas reputam que foi após esse aumento, se deu após a promulgação da Lei de Drogas, que ocorreu em 2006, a Lei 11.343, que deu um rigor maior ao traficante, deu uma pena maior, diferenciada, e com isso as mulheres acabaram sendo vítimas aí dessa situação e aumentando, vítimas entre aspas, né, porque foram presas com base nessa nova lei. Salientando, né, e novamente, que o crime mais praticado pelas mulheres no nosso sistema prisional, 60% dos crimes sobre drogas, seguido de roubo e de furto. Né? Isto mostra que de cada 5 mulheres presas, 3 estão cumprindo pena em virtude do crime de drogas. Tem uma explicação. Ou essa mulher já vendia droga nas ruas e foi presa, ou essa mulher fez o papel de mula, levando a droga a pedido do marido, a pedido do filho, para dentro da prisão e foi pega, ou também tem a mula, a mulher que recebe dinheiro para tentar entrar no presídio com a droga, muitas vezes falsificando, inclusive, a declaração de união estável, né, para conseguir um ganho financeiro. Mas temos que registrar que os agentes penitenciários, eles são experientes, são escolados,
e muitas vezes eles pegam só pela forma e atitude dessa mulher chegar na revista, chegar no presídio, ele já sabe que ali tem alguma coisa errada. A ideia da droga entrar no presídio pode ser também pega pelos equipamentos que hoje nós temos de segurança no sistema prisional. Que é o scanner corporal, que está funcionando muito bem aqui no estado de São Paulo. Nós temos também aquele arco que encontramos nos aeroportos, que ao passar com algum metal, aquele arco apita. Nós temos, é algo antigo, um banquinho, é uma banqueta, que também a pessoa senta, no caso a mulher senta naquele banquinho, se tiver algo também de metal, algo metálico, esse banco apita. E a revista, né, física, a revista tanto corporal quanto do chamado jumbo, a comida que a pessoa leva, né? A revista é feita em ambos os gêneros, em homens e mulheres, mas é algo vexatório e sempre foi para as mulheres. O Estado de São Paulo está modificando essa revista física, mas no restante do país, ainda essa realidade está longe a ser, né, perfeita. É aquela revista onde a mulher tem que se agachar, dar os 3 pulinhos, para ver se não está levando nada nas partes íntimas. Ela pode levar a droga, pode levar um celular. Aliás, nós temos celular que parece uma barata. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. É minúsculo, né? Então, é muito fácil de transportar, né? Segundo alguns especialistas, essa droga que entra nos presídios, ela tem uma função também de acalmar essas presas e, de uma maneira geral, os presos, também os homens, para que eles aguentem as mazelas do cárcere, a superlotação, a falta de assistência médica, o rompimento do laço familiar. Tudo isso existe uma conivência, vamos dizer, velada, para que essa droga, de repente, exerça essa função. Caso contrário, o presídio pode até ter rebeliões, né? O que predomina nos presídios? No presídio masculino, predomina a maconha. No presídio feminino, geralmente, são tranquilizantes, são medicamentos encontrados em farmácias, né? Uma coisa eu acho importante nós comentarmos, que o crack foi banido dos presídios por orientação das facções, uma vez que o crack ele gera uma dependência diferente, ele deixa a pessoa alucinada, fora de controle, e atrapalha as vendas, o lucro nos presídios, né? Então, não era algo interessante. Houve essa determinação e até onde nós sabemos, essa droga aí está banida do sistema. Mas surgiram novas drogas, e eu trago aqui para você
uma novidade, não sei se você já ouviu falar da droga K4, é uma droga sintética de origem chinesa, é uma espécie de maconha, mas 100 vezes mais potente do que a maconha comum. Já está no Brasil, doutor? Já está no Brasil. E a tentativa de entrar nos presídios é constante desde 2019. Infelizmente, há coisa de alguns meses que nós conseguimos aí fazer o laudo de constatação, porque não tinha equipamento adequado no Brasil para que se identificasse essa droga. Então, fazia-se apreensão, como foi feito aqui de março até março de 2020, nós tivemos 483 apreensões dessa droga K4, mas o laudo de constatação não era possível fazer. Então, fazia-se apreensão, mas o desenvolvimento da investigação, do processo, ficava algo truncado. E agora, a coisa de um mês, o Brasil, São Paulo, comprou um equipamento de origem americana, pagou R$300 mil, e já temos condições, uma gota dessa droga, fazer a verificação de qual tipo de droga sintética é. Feito esse laudo de constatação, agora está sendo possível fazer aí todas as apreensões e criminalizar esses traficantes, os responsáveis. Agora vamos falar um pouco sobre as gestantes, sobre as mães presas. Essas mães, nós temos a dificuldade, como em todo o sistema, né, carcerário brasileiro, as celas especiais para essas mães, chamadas celas dormitórios conversários, nós somente temos 14% em todo o país adaptado para as gestantes. Então, essa mulher tem a garantia pela lei de execução do pré-natal, ficar com o seu filho, mas o país não lhe dá condições. São Paulo é outro mundo em relação ao sistema prisional. Das 48 unidades adaptadas para receber gestantes no nosso país, 8 estão em São Paulo. 8, então nós temos 1/6 de todas as unidades que têm condições de receber essa mãe gestante. E como é essa situação, a realidade em São Paulo? Essa mãe dá luz ao seu filho, fica em uma cela com um berço, ela fica por 6 meses amamentando essa criança, isso no estado de São Paulo. Em outros estados, chega, às vezes, no máximo a 1 ano, e aí, após esse período, a criança é entregue a um familiar, ou ao pai da criança, ou aos avós, tios, e se não tiver familiar, aí essa criança é encaminhada para um lar-abrigo, podendo, excepcionalmente, até ser adotada futuramente por alguma família. Bom, dito isto, a hora que você quiser me interromper, fazer alguma pergunta, estou à vontade, tá? Tudo bem, doutor. É porque eu fiquei impressionado com 2 dados que o senhor disse aí.
Um foi sobre a mulher, né, que quando a maioria delas que estão encarceradas são por levar droga para os maridos na prisão, né? Então, geralmente, você já começa a ter um olhar diferenciado e vê que precisa de discutir políticas públicas mesmo, para que as mulheres elas acabam não ser tão submissas ao homem, de ter que fazer todas essas coisas, muitas vezes até contra a vontade delas, né? Isso a gente precisa pensar também. E outra questão que o senhor disse também, aí que eu queria também colocar em questão, é sobre o uso do crack dentro da prisão. Porque você vê aqui na rua, a maioria das pessoas, dos usuários de droga, a maioria dos traficantes, eles vivem da venda do crack. E aí, quando chega lá dentro, lá para eles ter o sossego, eles não vendem. Então, outra questão também que a gente precisa começar a discutir essas políticas públicas para o uso de drogas. Porque para ele não é conveniente, ele convive com o traficante. A ideia qual que é? É o lucro fácil que ele tem lá dentro. Aqui, o preso, na rua, o preso ele tem o contato com as drogas pequenas, a maconha, então essas drogas pequenas. Ele vai conhecer a droga pesada quando ele entra no sistema prisional. Aí ele conhece as drogas, a cocaína, outros tipos de entorpecentes, se torna um viciado e para o traficante é interessante. Por quê? Porque ele escraviza essa pessoa. Essa pessoa se torna um devedor. Ele vai dando a droga, ele vai vendendo, e esse preso ele fica com uma dívida com o traficante que tem que ser paga. De um jeito ou de outro, ele vai ter que pagar. Se ele não pagar essa dívida, a sua família tem que pagar. Se a família não pagar, tenha certeza que alguma coisa vai acontecer com esse preso. Até porque ele tem que servir de exemplo para os outros presos não deixar de pagar as suas dívidas com o traficante. Tá? Então, e nós temos, por falar em pagar a dívida, as mortes em relação às presas, nós temos algumas informações. Ela tem, dentro do presídio, a morte natural, por homicídio, por suicídio e causas desconhecidas. O suicídio, logicamente, é aquela pressão que ela sofre dentro do presídio, que desenvolve, às vezes, uma situação de saúde que chega a ela se automutilar e também se matar. Né? Acessibilidade, falamos depois. Falamos daqui a pouco? Opa, você ficou sem som. Bom, eu vou... Liberei o microfone. Bom, professor, doutor, professor, antes de continuar, eu queria mandar um abraço aqui para as pessoas que estão participando com nós aqui, ó, a Elci Gomes, aqui dando uma boa noite, a Sandra Cruz, da Associação A e B, está mandando uma boa noite para o doutor Humberto, a Mirlane, lá de Brasília, está aqui acompanhando nós. A Mirlane, ela é estudante de Direito, está fazendo o TCC dela sobre acessibilidade nos presídios, então vai ter muito, vai ser bacana para ela daqui a pouco, que ela vai escutar. A Rosimeire Rodrigues, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o doutor Rodney Ferreira está aqui junto com nós, dando boa noite, auxiliou aqui, até colocando o link sobre aquela droga K4. Tem aqui o Billy de Assis, um professor que eu acho o trabalho dele sensacional, com as crianças com deficiência. Então, nós temos bastante ouvintes aqui hoje, participando junto com nós aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas a Nils, a Beth, todo mundo que estiver comentando aqui, eu vou fazer um bate-papo com vocês, só para o doutor continuar aí agora falando sobre acessibilidade nos presídios, né, doutor?
Certo. Quero também aqui registrar, embora você falou, um abraço à dona Nilce, que é grande amiga, a doutora Beth Valente, também uma profissional excelente que nós admiramos. E vamos falar de acessibilidade ou daqui a pouco? Mais para frente. Temos bastante tempo? Temos quanto? Doutor, nós temos mais uns 20 minutos. Já estamos 40 minutos de live, o senhor acredita? Passou tão rápido. Bom, então eu vou falar mais um pouquinho. Quando faltar 15 minutos, você me avisa? Sim, eu aviso. Bom, então, voltando ao assunto das presas, dos 20 estados da nossa federação, 18 estados estão com superlotação nas unidades prisionais femininas, né? Então, é algo a ser registrado. Nós temos, como você falou, mudar esse perfil da mentalidade. A idade das nossas presas são jovens, de 18 a 29 anos, nós temos um contingente aí de 47% de mulheres. Quer dizer, na idade mais produtiva delas, elas estão encarceradas, quando poderiam estar trabalhando, ajudando o nosso país. Por isso, temos que investir em ressocialização. Entre 18 e 24 anos, nós temos 25% de presas. Quer dizer, é um contingente, um desperdício para a nação brasileira. A cor, em relação à cor, 48% se dizem pardas, 35% brancas e 15% pretas. Então, juntando pardas e pretas, nós temos 63% no sistema carcerário feminino. O Estado Civil, a grande maioria se coloca como solteiras. 58% se dizem solteiras. E isso é uma realidade nacional. Em todos os estados, a maioria tem se colocado nessa condição. 32% se diz em união estável, né? Presas estrangeiras, só para a gente ter uma ideia do número, nós temos 360 presas estrangeiras, que também precisam de uma atenção especial. 220 são do continente americano, então América do Sul, América Central, América do Norte. 99 são do continente africano e 31 do continente asiático. A educação é um problema sério no nosso sistema prisional feminino, que guarda a realidade com o sistema prisional masculino. É a baixa escolaridade. Nós temos a grande massa carcerária, não completou o ensino fundamental, o básico, chamado antigamente primário, né? E cabe ao Estado fornecer a possibilidade, já que ela está presa num sistema de ressocialização, dar oportunidade de alfabetização, de cursos profissionalizantes a essa presa, a esse preso, para que ele volte ao convívio social de uma maneira melhor do que ele entrou. A ideia é essa. A educação e o trabalho, ele deve exercer para o preso um aprendizado, um momento em que ele
psicologicamente e na sua saúde melhor, esteja mais adequado para voltar à nossa sociedade. Além dessa oportunidade dele ter um conhecimento ou aprender um ofício, ele também tem o ganho da remissão. Então, cada período trabalhado, ele reduz um período da sua pena. E isso, no aspecto da educação, nós temos o seguinte sistema na remissão. Cada 12 horas de aula dessa presa em sala de aula, ela tem a remissão de 3 dias. Então, se ela tem 4 dias de aula com 3 horas, ela tem 3 dias de remissão. Ou 4 horas de 3 dias, ela tem 1 dia de remissão. Não é? Nós temos uma modalidade que ainda é nova em nosso país, que é a remissão pela leitura, onde a presa ela pode ler um livro durante um período de tempo, que é 1 mês, ela elabora uma resenha, vai para uma comissão de professores e de representantes ali da unidade prisional, e ela terá também esse tempo remido ao número de 4 dias de remissão a cada trabalho que ela acaba entregando. Ela pode ler um livro por mês, totalizando, então, 48 dias remidos durante um ano. Nós temos, em relação ao trabalho da presa, nas oficinas internas, nos presídios, ou no semiaberto, que ela sai para trabalhar e retorna. Cada 3 dias de trabalho, ela reduz 1 dia da pena. Tudo isso buscando incentivar para que esse preso que um dia cometeu um crime, um ato ilícito, ele possa se preparar e retornar à sociedade como um ser produtivo. Esse trabalho tem que ser dentro da aptidão dessa presa, não pode ser nunca algo vexatório, não pode ferir a dignidade humana, e tem que influenciar positivamente na sua, como nós já falamos, na sua saúde mental e física. E buscando aqui, eu estou preocupado com o horário, né? Não, vamos fazer o seguinte, doutor, esse tema que o senhor abordou aí foi muito bom, que a gente começou a falar sobre a educação no sistema prisional, né? E eu, como estudante de pedagogia, esse tema me fascinou bastante. Inclusive, quero até mandar aqui um abraço para meus amigos pedagogos que estão assistindo a live, que isso aqui pode gerar até um tema de um TCC aí, para o final do curso de pedagogia. Né, para que vocês... Ó, doutor, mas fique muito à vontade aí, porque hoje esse tema aqui, a gente precisa discutir ele mesmo, doutor. E o senhor está falando de uma forma tão clara aqui para a gente conseguir compreender tudo isso, que hoje o tempo aqui vai ficar meio ilimitado. O senhor fica à vontade aí. Tá? Eu vou esticar mais um tempo no nosso bate-papo. Então, tá, retornando ao trabalho da presa, importante salientar que ela é remunerada por esse trabalho. Ela recebe 3/4, no mínimo, 3/4 do salário mínimo. E o horário de trabalho não pode ser inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas. Então, tem um controle, tem um critério. São Paulo é o estado que tem o maior número de presas trabalhando,
temos quase 5.500 presas exercendo o trabalho. A nível nacional, nós temos 12.000, quase 13.000 presas trabalhando. Não é um número ainda adequado, se nós pensarmos aí no número de 42.000 presas, 12.000 ainda é muito pouco, mas é melhor, né, termos 12.000 do que não ter nenhuma. E vamos trabalhar para que isso melhore. O dinheiro que essa presa recebe tem 3 finalidades: reparação do dano causado, o seu custeio, para o seu custeio, e também para o custeio de despesas da sua família. Tá? Agora, vou abordar rapidamente algo mais específico sobre o Estado de São Paulo. Eu não posso deixar aqui de registrar que o Estado de São Paulo tem se empenhado, através da Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, comandada pelo secretário Nivaldo Restivo, um trabalho de melhora do nosso sistema prisional. Ele tem feito um trabalho interessante, um trabalho que nós devemos aplaudir. O Estado de São Paulo tem hoje 234.000 presos, em 144.000 vagas, quer dizer, nós temos um déficit de 90.000 vagas, mas que está, aos poucos, tentando diminuir. Hoje nós temos já em andamento 8 unidades em construção, o que vai diminuir um pouco esse déficit. A Globo News, inclusive, a título de curiosidade, a Globo News fez um levantamento de estatística, dizendo que, colocando que de 2017 nós tínhamos 225.000 presos, e 2019 nós temos 234.000 presos. Isto significa que nós temos por dia uma entrada de 51 presos no sistema prisional. É lógico que eles não levaram em conta a saída que também tem diariamente. Então, desculpe, eu falei 51 presos diariamente? Não, são 15 presos diariamente. 15 presos diariamente. E ao término de 51 dias, nós temos um número de 798 presos. Então, um CDP completo a cada 51 dias. Isto realmente é muita gente. O Estado de São Paulo é atípico, mas tem feito um trabalho louvável, um trabalho digno de ser aplaudido. Nós podemos aqui colocar que a estrutura da secretaria funciona. Temos 5 coordenadorias por todo o estado, temos 174 unidades comandadas por esses coordenadores, e eu acho que agora nós podemos aí falar um pouco, só registrando aí o número de presas, né, do nosso estado de São Paulo, que é o nosso tema central.
como nós falamos, nós temos aí 12 mil presas no estado de São Paulo. No regime fechado, nós temos 9.600 presas. No regime semiaberto, 2.500. E na medida de segurança, 91 presas. Né? Vamos falar sobre acessibilidade? Vamos falar sobre acessibilidade nos presídios também, que é um outro tema que nós precisamos discutir e colocar também, falar que a pessoa com deficiência, ela participa, ela tem dado bons frutos para a sociedade, mas tem pessoas com deficiência aí também estão cometendo crime, e estão indo para a cadeia, e a partir da hora que eles vão presos, eles precisam de ter também a acessibilidade, e aí a gente consegue discutir a causa da pessoa com deficiência em todos os âmbitos da sociedade, né, doutor? A pessoa com deficiência, dentro do sistema prisional, não no estado de São Paulo, porque ele tem uma visão um pouco diferente, mais humanitária, mas, de uma maneira, no país, a ideia é que fosse uma pessoa invisível, uma pessoa que não existisse. Praticamente, você não vê notícias desses deficientes dentro do sistema prisional. Lembrando que a pessoa deficiente no sistema prisional, ela cumpre 2 vezes a sua pena. Ela cumpre como presa e cumpre pela falta de acessibilidade. Quer dizer, o sofrimento dela é maior do que um preso normal. E fica sujeito aos favores, vamos dizer, dessa maneira, dos companheiros de cela, muitas vezes. Caso contrário, ele fica realmente uma pessoa invisível, uma pessoa que lá não se enquadra naquele local, mas precisa cumprir a sua pena, e como a nossa Constituição garante a dignidade à pessoa humana, coisa que retiram desse deficiente ao entrar no sistema. 73% das unidades não tem acessibilidade. Aí eu vou, se você me permitir, porque são muitos números, eu vou pegar para poder lhe passar essa acessibilidade. Deixa eu pegar aqui. Tranquilo. Um minutinho. Olha, tudo o que eu estou colocando aqui para você são números do DEPEN, do IFOPEN e números de pessoas que conhecem o sistema, né? Então, quando falamos de acessibilidade, e quero dizer que você tocou nesse assunto hoje à tarde, e aí realmente fui buscar números oficiais, o que eu vou lhe passar são números do DEPEN. Então, as pessoas com deficiência no sistema prisional, o masculino, nós temos 3.955 deficientes. Então, não são poucos. É um contingente que nós temos que ter um olhar diferente. O feminino, as mulheres, nós temos 170 com deficiências. Isso nível Brasil. Pessoas com deficiência intelectual são, desse contingente total que eu te passei, são 1.858 masculinos que possuem deficiência intelectual, que apresentam limitações no funcionamento mental, afetando tarefas na parte de comunicação, na fala, algo assim. E 97 femininos.
97 mulheres que têm essa deficiência intelectual. Pessoas com deficiência auditiva, com dificuldade de audição, masculino, 193, feminino, 16. Pessoas com deficiência visual. Você vê que dentro do sistema prisional, na área deficiente, é eclético, tem de tudo. Então, pessoas com deficiência visual, que possuem pouca visão, 320 nos presídios masculinos e 10 no presídio feminino. Pessoas com deficiências múltiplas, que apresentam 2 ou mais deficiências. Nós temos 64 cumprindo pena no presídio masculino e 2 no presídio feminino. Pessoas com deficiência física apresentam limitação com funcionamento físico-motor ou são cadeirantes, né? São 1.399 no presídio masculino e 45 no feminino. Quanto às pessoas com aqui específico, cadeirantes, 363 masculino e 15 no presídio feminino. Aí nós temos, segundo o DEPEN, 73%, como nós conversamos, não tem qualquer tipo de adaptação para os deficientes. 8% tem uma adaptação, mas o DEPEN não disse as localidades as unidades prisionais que têm essa adaptação. 18,2% tem parcialmente. Também na redação, no relatório que eu acessei, não consta o que significa esse parcialmente. Parcialmente é algo muito vago, né? Mas achei aqui 2 projetos de lei de extrema importância, que eu acho que depois você, que é um defensor da causa, pode buscar informações e procurar as autoridades. Eu estarei junto nessa luta, se você quiser, que é um projeto da Mara Gabrilli, né, que defende aí essa área do deficiente, e também um projeto interessante do deputado Carlos Bezerra, de 2016, onde ele ele apresenta um projeto de remissão para os deficientes, obrigando a adaptação das unidades prisionais, para que esse deficiente tenha condições iguais aos outros. Então, você trata os iguais de forma igual, o desigual de forma desigual. Então, nós temos que equiparar aí essa situação e trazer condições para que esse deficiente possa também trabalhar, aprender um ofício, estudar e ter condições de voltar ao convívio social melhor do que ele entrou. Inclusive a previsão de saúde, que na lei de execução penal é obrigatório essa atenção aos encarcerados, né? Coisa que o deficiente, dentro do nosso sistema, a realidade é outra. Ele tem o básico,
e ele precisa de condições especiais, de um tratamento diferenciado. E vou além. Se essa lei passar da remissão para o deficiente e o Estado, como o Brasil, não preparar as unidades para que esse preso possa remir a sua pena trabalhando, aí existe uma discussão, porque se ele não lhe dá condições, então ele tem que dar a remissão, entre aspas, de forma automática. Se eu não lhe dou condições de exercer, eu que tenho obrigação de fazer, não faço, e eu, como preso, presa, quero e tenho o direito de fazer, então ele tem que me compensar, ele tem que me dar o direito a esse período, né? O projeto da Mara Gabrilli fala em unidades, é um projeto de 2014, vou lhe passar aí o número depois. É 7.602, está na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto ele estabelece unidades especiais para os deficientes. Aí, na realidade, eu vejo uma dificuldade. Fazer unidades especiais para esses presos é um custo que eu acho que dificilmente passaria. Você adaptá-las para as várias deficiências, aí sim, aí eu acho que esse projeto deve receber alguma modificação. Ele está no CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E o outro que eu comentei com você, sobre a remissão, já tem inclusive relatório da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, o relatório do mês 9 de 2019, relatório favorável, e está retornando para a Comissão de Segurança Pública, para parecer deles. Então, é algo que, de repente, é interessante, vale a pena, né, investir aí pela melhora do nosso sistema prisional, ok? E depois eu lhe passo esses números. Eu acho que, dessa maneira, nós temos um material quase que encerrando essa live. Não sei se foi ao contento, sei que falta muito a fazer, falta, inclusive, nós voltarmos a algo que você já deve ter ouvido falar no sistema, no exame criminológico, que quando essa presa entra no sistema prisional, ela tem que ser avaliada. A lei de execução prevê isso aos presos, estabelece esse critério, mas que hoje não existe essa realidade, porque no momento em que ele tiver condições de progredir para um regime semiaberto, um regime aberto, ele passa por um novo exame, e aí você vai comparar se ele tem condições, ou, de repente, se esse preso, se essa presa não teve um distúrbio mental que precisa, ao invés da progressão, uma medida de segurança, né? Então, tudo isso, eu acho que nós temos que pensar em uma nova realidade para a melhora do sistema prisional. E, olha, tem muita gente interessada em fazer um bom trabalho nessa área. E também deixar especialistas de plantão
de programa de televisão que falam sem conhecer de lado essas pessoas que dão palpite, nós temos que buscar quem está lá na ponta, no sistema prisional, nós temos que buscar o agente, o diretor, o secretário, ouvir o que eles falam, que eles sabem como funciona o sistema, o que é possível fazer, o que é possível melhorar e onde podemos chegar. Agora, nós temos muita gente que fala somente para dar ibope. Esses não contribuem em nada. Esses somente atrapalham e dão uma desinformação à nossa sociedade. Jailson, espero ter contribuído aí no seu programa. Foi uma grande alegria poder participar, né? Quero saber se você tem alguma pergunta, eu estou à disposição e só tenho que agradecer, deixar aqui a minha eterna gratidão a você e o agradecimento às pessoas que assistiram essa live, que tiveram a paciência de ficar até esse momento ouvindo os meus palpites e fico aqui à sua disposição. Doutor, eu que agradeço, porque essa live aqui trouxe um tema que é pouco comentado, né? Mesmo a gente fazendo uma grande militância na causa da pessoa com deficiência, o senhor trouxe dados aqui que, sinceramente, não fazia parte dos meus conhecimentos prévios. Então, para mim, essa live aqui, ela vai entrar na nossa história. Eu terminar de assistir, assim que terminar essa live, eu vou baixar ela, vou colocar no YouTube também, porque as pessoas precisam conhecer mesmo, de verdade, o que acontece no sistema carcerário, e conhecer da forma que o senhor falou, por pessoas que estão lá, que conhecem o sistema, que sabem como funciona, e aproveitar também todos esses dados que o senhor trouxe, para a gente discutir políticas públicas para evitar que as pessoas precisem usar o sistema carcerário, né, para que não chegue a esse ponto de usar o sistema carcerário, e quando for usar o sistema carcerário, que ele seja de forma que recupere mesmo essas pessoas, porque esse é o papel, né, do sistema carcerário. Doutor, muito obrigado para o senhor, quero agradecer também a todas as pessoas que estão aqui, do começo ao fim. Teve uns que ficaram do começo ao fim, o doutor Rodney, a Sandra, o Pedro Ferreira, a Clarice, claro que a Clarice está aí junto com nós aqui, ela acompanha todas as nossas lives, sensacional, né? A Joana, que está aqui também, ó, acabou de mandar essa mensagem, ela mandou a primeira mensagem e mandou a última da nossa live. Então... O Alexandre Vitor, que é um grande amigo também, está aqui registrando, estou vendo a presença dele, né? Vou colocar ele aqui na tela de novo. E olha, vou comentar. Ontem eu assisti uma live. Dá tempo de eu fazer um comentário? Sim, dá sim. Ontem eu assisti uma live de uma amiga, creio que é amiga sua também, a ilustre deputada Célia Leão, que falou muito bem sobre a área do deficiente, com uma lucidez, olha, tremenda. Ela já tinha a minha admiração, agora tem em dobro, né? Ela é uma especialista nessa área e eu gosto muito de ouvir. Cada vez que eu escuto ela falar, eu aprendo mais. Sensacional, doutor. Eu queria ficar aqui mais horas falando com o senhor a respeito desse tema, inclusive eu já vou deixar aberto o convite aqui para a gente fazer outros bate-papo, porque quando a gente vai falar da pessoa com deficiência no sistema carcerário, eu acho que o tema é muito grande, porque eu falei com o senhor, comentei com o senhor hoje à tarde, o senhor trouxe todos esses dados aí, tão importantes, né? Imagina se o senhor tivesse preparado uma live para falar só da acessibilidade, da inclusão mesmo de verdade da pessoa com deficiência, acho que nós ia ter muito
Ia ser muito longo esse bate-papo. Nesse sentido, inclusive, aumentar o espectro, colocar também o idoso, que é uma outra realidade no nosso sistema, né, nacional, buscar aí informações também, como está sendo nos outros estados, né, essa atenção. Como eu lhe disse, o estado de São Paulo tem uma diferença muito grande em relação ao norte do país, nordeste, outra realidade completamente diferente. É isso aí, doutor. Eu vou encerrando aqui o nosso bate-papo com o coração aqui na mão, partido, mas sabendo que nós vamos ter outro bate-papo igual esse. Então, gente, vou encerrando aqui mais esse sensacional bate-papo com a minha frase que eu sempre costumo dizer: ninguém fica para trás. Muito bom.